Eu vou começar orando então, gente. E conforme o pessoal for entrando, a gente vai conversando. Mas já quero iniciar então esse momento com vocês. E onde quer que você esteja agora, se você puder fechar teus olhos, puder acalmar teu coração aí um pouquinho, aquietar e vamos entregar esse tempo para Deus, esse momento tão especial que Ele deixou hoje para a gente poder compartilhar e trocar ideia sobre tantas coisas lindas, né, que Ele fez pelo seu povo e ainda faz por nós. Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra, obrigada porque as Tuas Escrituras estão todos os dias para que eu possa ler, para que eu possa aprender e possa Te conhecer mais. Deus, eu peço em nome de Jesus que Tu possa aquietar hoje a nossa alma, aquietar a nossa mente e a gente possa aprender com o Senhor o que Tu tens hoje para nós. Eu peço que Tu cuide de cada família representada aqui, cuida de cada pessoa que está doente, restaura a saúde em nome de Jesus e que essa noite a gente possa sair renovado também com os conhecimentos que o Senhor tem para nós. Que Tu nos ajude a aplicar nos nossos corações tudo aquilo que a gente for aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A paz, Ete. A paz, Elieta. Eu vou começar então, gente. A paz, Dirce. Boa noite, como vocês estão? Hoje eu tenho um assunto bem legal para conversar com vocês. É sobre um personagem que aparece na Bíblia muitas e muitas vezes. E esse personagem, ele teve um papel importantíssimo na história, né? Na história da Bíblia inteira. Ele está do começo ao fim dela. E é um personagem que tem vários rostos, né? E esse personagem é o profeta. Então, a gente fala muito sobre profeta, né? Provavelmente você já ouviu falar de profeta, mesmo que talvez você não seja da igreja há muito tempo. Tem pessoas que, na verdade, às vezes nem conseguiram ler a Bíblia inteira, então elas não sabem o que está de cabo a rabo, mas esse profeta está praticamente em todos os livros, a gente vai falar um pouquinho deles, ou entender um pouco deles, ou citar eles. Então, eles são personagens super importantes ao decorrer das escrituras. E eu senti muito forte de falar com vocês essa noite sobre eles, né? Eu, particularmente, não sei o nome deles todos, assim, se você me perguntar, ai, Dani, fala todos eles na ordem que tá, cronológica, não sei o que, eu já vou dizer, ai, gente, eu não sei, eu tenho dificuldade com lembrar exatamente essas ordens e os nomes e tudo mais. Mas eu creio que isso tem a ver com a gente cada vez se aprofundar mais e cada vez estar em busca desse conhecimento. Mas eu venho te falar que se você não consegue ainda, se você ainda não tem essa habilidade, de eloquência, de conseguir achar onde estão os versículos, onde é que está tudo isso, aquieta teu coração, aquieta tua alma, fique em paz, porque mais importante do que saber onde está na Bíblia e como é que era e tudo, é entender a importância e a mensagem que Deus queria trazer através deles. Então, não é tão importante assim você saber a ordem que está, né, os livros e tudo mais, porque isso é uma coisa mais teórica. Deus vem nos chamando para ser práticos através da palavra dele. Claro que, com o passar do tempo, eu sei onde ficam os livros, né? A gente vai folheando e vai descobrindo. Mas tira esse peso de você, né? Eu entendo que a gente precisa ser mais tranquilos, né? Em relação a coisas que são menos importantes e preocupar-nos com eu não estar cumprindo com o que ele me pede, com eu não estar sendo correta com as pessoas, com eu, sabe? Então, é mais importante você viver nos princípios do que você ficar só na teoria. Porque Deus nos chama para a gente juntar a teoria com a prática, entende? Então, a gente precisa dos dois juntos. Mas eu entendo que eu precisava falar isso para você. Talvez você tenha esse peso sobre si, dizendo que você precisa ter tudo memorizado e tudo agora. Não, é um processo, é um tempo. Eu lido com isso, eu sou missionária, para quem não me conhece, né? Eu sou a Dani, eu sou missionária da Jucum há 5 anos. E eu que lido com isso praticamente todos os dias, eu lido mexendo com a Bíblia e falando e conversando, eu ainda não tenho, né, essa habilidade. Então, às vezes também tem a ver com a personalidade e graças ao bom Deus ele me aceita assim, porque ele sabe que eu tento, né? Então, se você em casa está tentando também, estamos juntos e uma hora a gente consegue. O importante é a gente aplicar o que a gente vai aprendendo
com o passar dos tempos, né? Amém? Então, vamos lá. E eu separei alguns textos, eu vou colocar eles aqui para vocês terem acesso, tá aqui nos comentários, tá? Vocês podem ter acesso a esses, são os textos que eu vou citar agora. E a gente vai começar lendo, então, sobre alguns versículos que eles aparecem. Eu não coloquei todos, porque são muitos versículos que você vai encontrar. O profeta fez isso, o profeta fez aquilo, então Deus falou com o profeta, e o profeta não sei o quê. Então, eu separei alguns textos aqui, que eu vou ler e vou citando a vocês, tá? E aí a gente vai conversando sobre. Qualquer pergunta, alguma coisinha, vocês podem ir escrevendo que eu vou acompanhando, tá? O primeiro texto que a gente vai ler é esse de Deuteronômio 34, do 10 ao 12. E ele fala assim, ó, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e a quem fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos, contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Moisés foi um grande profeta, um grande profeta. Acho que talvez entre ele, né, Jeremias, Isaías e Moisés, acho que são os personagens que a gente mais acaba falando, né? E aí a gente vai ler também aí Oséias. Vamos para Oséias 12, 9 ao 10 e Oséias 12, 13. Tá aqui nos comentários para você poder acompanhar, tá? Oséias fala assim, ó, o 12, do 9 ao 10, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Farei vocês voltarem a morar em tendas como no dia de suas festas fixas. Eu mesma falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábolas. Então aqui está mostrando novamente que Deus falava com os profetas, através dos profetas, e ele escolhia eles para que a sua mensagem fosse transmitida. Oséias também, no 12, 13, fala que o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Então, vai falando, e textos bíblicos a gente vai ter um monte. O Jeremias também, 1, 4 e 5, ele fala, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então, às vezes é um profeta de berço, às vezes Deus pegou esses profetas no meio de uma caminhada e transformou-os em grandes profetas dele, e assim foi. E a gente vai finalizando aqui com Atos 3, 24 e 26. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Aqui a gente já está falando do Novo Testamento, tá? E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Nós lemos aqui um total de 5 textos que eu coloquei aqui. Esses textos foram para ilustrar para vocês um pouco do que é falado dos profetas na Bíblia, mas existem muitos mais versículos, né? Mas aí vem a primeira pergunta. E aí, mas quem que são esses profetas? Quem que eles eram, né? A gente ouve muito falar dos profetas maiores e menores. Diga aí se você já não ouviu falar sobre isso, né? Então, na Bíblia, se você for vendo, nós temos 4 profetas chamados maiores, né? Isaías, Jeremias e tudo mais, que são os livros bem grandes, né, dos profetas, e 12 profetas menores. Então, vamos lá. Essa nomenclatura de maior e menor, na verdade, estudiosos hoje também dizem, né, que ela é um pouco infeliz. Por quê? Porque não é maior e menor de bom e ruim, ou tipo assim, os menores não têm tanta relevância. Não, muito pelo contrário. É porque os maiores são maiores de páginas, de conteúdo, eles são mais densos, né? Eles são de vários e vários capítulos, e os menores têm poucos capítulos. É só isso, sabe? Não tem essa coisa de, Jeremias era muito mais importante do que Jonas, que só tinha 4 capítulos, eu acho.
Malaquias era menos importante do que Isaías. Não, não tem a ver com isso, né? Tanto que no cânon hebraico, a gente vai ver que, na verdade, eles não eram chamados de maiores e menores, mas sim os primeiros e os últimos profetas. Então, só a título de informação aí, pode ficar bem tranquilo, porque se você está lendo os profetas menores, Deus falou da mesma maneira para eles, como também falou para Isaías e Jeremias, né, e Daniel e tudo mais, Ezequiel. Aí a gente vai vendo que são 5 livros que são dos profetas maiores, porque Lamentações também entra, tá bom? Então a gente vai ver que dos 66 livros que nós temos na Bíblia, 17 são dos profetas, né? E isso é muito interessante, né? Amém? E aí a gente vai vendo então, a gente já viu quem que eles eram e qual que era a função deles então, né? Eles precisavam falar e relembrar o povo da lei de Deus naquele caos que eles estavam vivendo. Então, eles tinham o dever, né? Deus os levantava em momentos específicos, em locais específicos, para que eles pudessem falar sobre a lei, relembrar o povo da lei do Senhor, porque a lei do Senhor havia sido dissipada, assim, foi perdida no meio de uma confusão que estava acontecendo lá. E eles falavam de uma forma que o povo pudesse entender. Então, você vai ver, por exemplo, Jeremias falando, trazendo as lamentações depois da queda de Jerusalém, por exemplo. Então, ele tem 5 capítulos, eu acho, 6 capítulos, Lamentações, que fala só lamentações mesmo. É um pranto dele, né? Um sentimento dele que aparece aí porque ele precisava se mostrar o que ele estava sentindo. Então, esse livro, ele é um livro que você sente muita dor mesmo quando você lê. Porque você imagina como é que estava acontecendo tudo aquilo e Jeremias vivendo aquilo que ele tinha pregado. E isso é uma coisa muito interessante. A gente fala que ele viveu, né, aquilo que ele pregou. Muitos dos profetas não viveram aquilo que eles né, falavam, mas esse profeta viveu. Então, imagina a pressão que era, né? Mas a gente está falando já de contexto, certo? Então, que contexto que eles viviam e por que eles foram levantados, né, esses profetas? Porque nós sabemos que Deus já falava de diversas formas ao seu povo e fala com a gente, né, de diversas formas. E os profetas eram uma das formas que ele tinha para falar com o seu povo. O período, mais ou menos, que eles atuavam foi de 410 anos. Todos os profetas, esses 17 livros, se você colocar, uns 410 anos, aproximadamente, né? Que está em 800 a 435 a.C., por aí, nessa faixa. E uma coisa que vale lembrar, que não está em ordem cronológica, tá, gente? Muito da Bíblia a gente tenta ler em ordem, mas a gente fica tudo perdido, porque não está em ordem cronológica. Alguns livros estão, mas muitos fogem à regra, tá? Então, esse ano eu estava estudando, esse ano estava estudando bastante sobre a Bíblia e fazendo um curso bem intensivo sobre a palavra de Deus. E eu ficava de cara, porque eu pensava que eu tinha que começar e ler um atrás do outro, e essa era a ordem que tinha acontecido, né, as coisas, mas não foi assim. Então, aí quando você fica confusa é com razão, tá? Porque às vezes tu tá vendo um livro que é antes, outro livro que é depois da queda, antes da divisão do reino, depois da divisão do reino, então isso é bem louco mesmo. Mas tá, imagine comigo, vamos fazer uma recapitulação, assim, na cabecinha aqui. Eles estavam no Egito, certo? A gente vai ver isso ali em Gênesis, né? Falando do povo, tudo mais, como surgiu a nação e tudo mais. E chega o Êxodo, onde Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito de uma escravidão tremenda e levá-los para a terra prometida, certo? Eles estavam vivendo no Egito como escravos. Então, você pensa, uma vida de escravo não é uma vida fácil, né? E essa escravidão, ela não trazia apenas uma escravidão física, né? Mas ela também trazia uma escravidão mental, uma escravidão espiritual, onde não tinha um Deus que regia, existiam vários deuses que regiam as coisas, né? Então, Deus separou esse povo, que Moisés ia levar, separou e disse, este povo é meu. E aí você vai vendo o que acontece em Êxodo, acontece o tabernáculo, eles começam a entender que esse é o Deus de Israel, o Deus poderoso e o único Senhor, o Santo dos Santos, constrói o tabernáculo,
fazem toda aquela coisa. Aí vem Josué, conseguem entrar na Terra Prometida, né, depois. Mas antes disso também tem Levítico, que fala sobre as leis que eles deviam seguir e os números dizendo quem eram essas pessoas que estavam nessa primeira leva aí e tudo mais. E é incrível como a história vai se conectando. Com o passar do tempo, né? Uma das coisas que Deus falou com eles e falou muitas vezes que você vai ver no Pentateuco é: gente, não se misturem com outros povos, não se misturem com outros povos, vocês são santos, não se misturem. Não é que eles eram os preferidinhos de Deus, não é que eles eram assim, eles não pecam, essas coisas. Não. É que todos os povos ao redor deles eram politeístas, ou seja, muitos deuses. O deus terra, o deus água, o deus céu, o deus aranha, o deus gato, o deus tudo. Tudo era deus e qualquer lugar tinha deus. Eles faziam sacrifícios para esses deuses, sacrifícios humanos, entregavam crianças, faziam atrocidades, né? Com as crianças, com os adolescentes, era muito terrível. E Deus falou que ele não precisava desse tipo de sacrifício. Ele precisava que eles fossem santos, separados. E aí vem uma questão, não é porque ele não queria que casassem com outro pessoal, é porque ele não queria que essa mistura acontecesse, porque ele sabia que quando a gente casa, a gente também pega a cultura de quem? Do marido, né? Então significava o quê? Se eu pegasse, a gente vai hoje pensar, se um alemão aí casa com um italiano, vai ter uma mescla de cultura, assim. Um vai falar meio alemão, outro vai falar uma hora italiano, aquilo vai misturando, as crenças vão misturando, e uma hora o que eu acredito também acaba talvez me deixando levar por aquilo que o outro acredita, e assim vai. Quem tá casado, vive em relacionamento, sabe como é que é. Vai mesclando as coisas até o ponto que você já não sabe até quem é, às vezes, né? A gente tem até um exemplo bem prático, né? Eu já conversei com várias pessoas, e casadas, inclusive, muitas meninas, às vezes vêm e conversam comigo e dizem, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou porque eu renunciei, eu acabei mesclando a minha vida com outra pessoa e hoje eu não sei mais quem eu sou. E isso é uma coisa bíblica, né? Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso esse cuidado, por isso essa coisa de separação. Não é por outra coisa, não. É porque ele queria que eles andassem conforme as leis dele, porque senão eles iam sofrer muito. E é o que acontece. Nós vemos isso ao decorrer da Bíblia inteira. E até hoje, né? A gente tem isso aí. Então, vamos lá. Como é que estava a situação? Chegaram na Terra Prometida, amém, tudo legal, começaram a se misturar, começaram a casar, começaram a andar por aí, começaram a viajar, começaram a expandir, até o ponto que a gente vai ver lá em Samuel, que eles falaram, a gente não quer mais que Deus dê maná do céu, a gente não quer mais viver na dependência de Deus, a gente quer rei, a gente quer ser governado. E aí, a partir daí, a gente começa vendo a monarquia. E essa monarquia trouxe muito problema. Né? A gente vê na Bíblia escrito também que daria problema, que Deus já sabia, que a gente eles iam estar cavando a própria cova, como diz o outro. E então, eles estavam vivendo numa agitação política, né? Os profetas aqui levantados, a gente vai falando aqui de Isaías, de Jeremias, de todo mundo, todos os profetas aqui, eles viviam num mundo idólatra, muita idolatria, muito... o corpo era exaltado, os alimentos, tudo que você pode imaginar, né? Então a gente mesclava cultura, por exemplo, eu que sou cristã, eu que sou de Deus, né? Eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo o Deus água, porque eu tenho medo que o meu Deus não vá me suprir nisso. E aí misturou total. Então eles viviam numa agitação política também, porque dominar, né? Precisavam dominar os povos. Isso é uma coisa natural, né? Se a gente for pensar, a gente ainda tem isso hoje, né? A gente quer dominar, quer mandar. Então, esses reis começaram a dominar e tudo mais, e vieram uma agitação política total. E com isso, as guerras. E com isso, o distanciamento total de Deus. Total. Então, aquele povo que foi separado agora está mais disperso que outra coisa, né? E por isso que eles foram levantados, né? O tema que eles falavam, na verdade, eles falavam... Eu até separei alguns temas assim, mas eles falavam muita coisa. Mas o principal eles expunham para o povo o pecado. Diziam, gente, vocês estão pecando.
Gente, vocês estão longe de Deus. Gente, vocês esqueceram dos princípios. E eles não faziam mais nada do que Deus tinha pedido, né? Que era se separar, era amar o próximo. Aquelas leis, os mandamentos que Moisés escreveu, eles tinham esquecido, né? Eles estavam vivendo com vários homens, várias mulheres, muita idolatria, tudo aquilo, tudo bem complicado. E os profetas foram levantados para isso. Eles estavam lá para advertir as pessoas, para dizer, gente, vocês estão pecando, voltem para o Senhor, vai ter juízo, Deus vai trazer juízo. E foi falando, e foram falando. Ao decorrer de toda a Bíblia, você vai vendo aí, principalmente, né, no Antigo Testamento, esse apelo de dizer, gente, olha aqui, olha, volta para a lei, volta para a lei. E eles também falavam coisas do futuro, né? Por exemplo, vai ter a queda de Jerusalém. Aí eles, não, nada a ver. Como assim? Esses muros tão altos, essa soberania toda, como é que vai cair Jerusalém? Como é que vai ser isso? E aconteceu, né? Então, é muito louco. E também é um dos gêneros, né? Se você for estudar, um dos gêneros mais difíceis para você compreender. Por quê? Você tem que entender o contexto que o profeta falou e você tem que entender também que eles têm uma escrita individual. A maioria dos profetas aqui foram quem escreveu, né? Os livros. Teve profetas também, aqui que os estudiosos dizem, né? Que também tinham os escribas que ficavam perto, tudo mais. Então, eles tinham, você vai ouvir muito falar que o profeta é apenas para o futuro, né? O profeta é aquele que vai dizer o que vai acontecer lá na frente. Tem versículos que falam, né? No Novo Testamento, principalmente, falando assim, também em Deuteronômio está escrito, que se um profeta falar alguma coisa e não acontecer, não é profeta. Se não falar, se exaltar muito, não é profeta. O profeta não se exalta. Assim vai indo, né? E tudo mais. Mas também tivemos profetas aqui na Bíblia que não tiveram uma coisa futura, mas algo que estava acontecendo no momento. Um exemplo para vocês, por exemplo, é o Natã, o profeta Natã. Não sei se vocês lembram muito bem da história, mas lembra do rei Davi? O rei Davi, ele cometeu adultério, certo? E ele escolheu uma menina linda que estava ali, ela era casada, e o marido dela estava na guerra, e ele, por ser rei, ele podia ter todas as mulheres que ele quisesse, ele tinha, inclusive, todas as mulheres que ele quisesse, e ele escolheu ela, só por ter visto, achou bonita e tudo mais, chamou para o palácio e adulterou, né? E ele fez o maior do esquema, assim. Ele tentou trazer o marido para casa para ficar com a mulher, para dela engravidar. Depois ele tentou ele fez várias coisas para que esse pecado não existisse na vida dele, porque ninguém sabia, né? Ninguém ia falar nada. Até o ponto que ele foi e colocou o cara na linha, né, da guerra, ou seja, a primeira linha é o primeiro que morre, infelizmente. Então, morreu o cara, morreu o marido. E ele ficou de boa, né? Tipo, agora tá tudo certo. Tomou a mulher por esposa, tudo, não tem, tá tudo certo. E Natã teve o chamado que Deus, né? Deus chamou ele e falou assim, vai até Davi, até o rei Davi, e você vai falar que eu sei de todas as coisas e que ele tá em pecado, né? Eu tô parafraseando, tá, gente? E ele foi e falou isso para Davi. Você está fazendo isso, isso e isso, e Deus conhece teu coração, né? E naquele mesmo momento, através de uma parábola, né? Ele falou tudo isso. E Davi entendeu. E Davi se arrependeu. Então, não é 100% das profecias que você vai ver na Bíblia que vão acontecer só lá na frente. Existem alguns profetas aqui dentro que tem uma revelação que Deus dá e traz luz sobre o assunto na hora e diz, tá fazendo isso e aquilo. Né? Ele é uma revelação vinda do alto. E amém, gente? Podem falar em alguma coisa, se você achar que está muito rápido, tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Vou dar uma aguinha aqui. Atrasa bastante. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu acho bem relevante a gente pensar também por que Deus levantou esses profetas, né? Por que ele usou esses profetas para falar daquele momento exatamente, né?
A gente tem tantas ideias, né? Se eu fosse Deus, eu acho que eu inundava de novo. Já teve dilúvio, mas eu acho que eu inundava de novo. Ah, se eu fosse Deus, eu dava tal e tal juízo, e essas coisas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre tentava achar um jeito, né, de poder chamar o seu povo novamente. E esses profetas eram para isso, né? Ao decorrer da história, lembra que eu falei para vocês que lá no Êxodo, né, teve a construção do tabernáculo, e daí existiam as famílias, né, de Israel. Então, cada família ficou responsável por algumas coisas na ordem que tinha lá do tabernáculo. Existiam os levitas eram responsáveis por manejar, aí viravam sacerdotes, né, e o sumo sacerdote também, para poder pegar as ofertas do povo, entregar ao Senhor como sacrifício, tudo, queimar incenso, ir lá no Santo dos Santos, tudo. Apenas dessa linhagem poderia estar lá, e inclusive em Moisés, né, que Moisés era o cara. Mas isso era levado muito a sério, era muito forte, né? Inclusive, existem vários relatos na Bíblia mostrando que quem encostou no Santo dos Santos e não podia, quem olhou e não podia, tudo isso eram mortos mesmo, porque a glória de Deus era demais. A glória de Deus, ela ainda é, né? Graças a Ele. Mas era demais para os olhos humanos e tudo mais. Ao decorrer da história, isso foi se perdendo também. Então, virou um trabalho. Os sacerdotes acabaram virando tipo uns profissionais da corte real, porque virou monarquia, né? Então, perderam aquele ímpeto, aquela adoração, sabe? Aquela vontade de adorar, aquela reverência ao Senhor e tudo mais. Eles perderam completamente isso. E foi nesse momento que os profetas foram levantados, né? Os profetas foram levantados nessa apatia espiritual que eles estavam, e eles foram trazidos para trazer a fidelidade e a lei do Senhor. Então, imagine só comigo agora. Pensa Natan, que a gente acabou de falar. Eu e você somos Natan. Você que conhece um pouco da história do rei Davi, e para você que também não ouviu falar ou não conhece muito bem, ele era o cara. Assim, a gente não está nem falando sobre um presidente de algum país aqui, a gente está falando sobre o presidente de tudo, né? O diretor-geral do mundo conhecido na época, né? A gente brinca. Ele era muito bom, ele era sábio, ele sabia como, ele era homem de guerra, né? Salomão também era sábio, filho dele, mas ele era um cara, de estratégia, um cara segundo o coração de Deus, ele tinha Deus do lado dele, ele entendia tudo, cara, é o cara. E aí eu e você, que somos Natan, Deus levanta a gente e fala assim, vai lá e fala com esse cara aí, o cara, né? E fala que ele tá pecando. Quando eu leio esse texto de Natan, eu sempre fico, ai meu Deus, se eu fosse Natan, Jesus, que responsabilidade e que força, né? Que coragem, que ímpeto que ia ter que ter. E os profetas tinham essa característica, eles eram chamados, eles obedeciam. Eles obedeciam, gente. Mesmo que fosse a coisa mais louca. Se falasse comigo, Dani, eu, Natan, naquela época, falasse assim, o rei Davi tá... Do rei Davi, sabe aquele lá, que é segundo o coração de Deus, ele tá pecando, você vai ter que ir lá falar pra ele. Eu não sei não, sabe? Eu ia, mas eu não sei se vai na hora não. Talvez eu ia dar aquela esperada. Então, como é que é, né, isso? Eu fico imaginando como é que tá na pele desses profetas. E nós hoje temos a revelação de tudo, nós sabemos o começo, o meio e o fim vindo Jesus, né? A gente está na segunda vinda do Cristo, mas eles nem sabiam ainda como é que ia ser tudo isso. Então, algo muito importante que a gente vê aqui na vida dos profetas é que eles não se curvavam aos reis terrenos, eles apenas se curvavam ao rei verdadeiro, que é Deus, Deus de tudo e Deus dos exércitos, esse Deus poderoso. E eles sabiam quem era Deus, eles tinham um relacionamento com ele e sabiam quem ele era. E aí a gente vê também que eles não tinham acepção de pessoas, né? Eles podiam falar com o cara que estava vendendo batata, mas também falavam com o rei Davi, né? Isso a gente vê ao decorrer de muitos textos bíblicos. E daí profeta tal foi na presença do rei. Aí profeta tal fez tal coisa na frente do rei. E aí profeta tal, sabe? Então, mostra o ímpeto que eles tinham, né? Essa obediência. Eles eram, né? Então, realmente os mensageiros do Senhor. Eles não tinham, como diz, papas na língua. Eles acreditavam, eles honravam ao Senhor sobre todas as coisas.
e eles não tinham esse problema que a gente tem hoje, talvez, de reputação, né? Eu acredito que os profetas, eles vêm para nos ensinar obediência sem mimimi, sabe? É uma obediência doida mesmo. E ela é aquela que fala acerca da nossa fé, ela fala acerca de quem nós somos e como nós relacionamos com Deus e tudo mais. Isso me confronta muito. Me confronta a forma como eu tenho lidado com a minha fé. Né? Às vezes Deus pede umas coisas muito loucas para a gente fazer. E a gente, às vezes, diz, ah, não é ele, ah, não sei o quê. E a gente sabe, no fundo, né, que é ele. E se a gente for pensar, né, Deus fala de diversas maneiras. Deus fala, ele se comunica de diversas maneiras. A gente sabe que ele já falou de forma audível, biblicamente, a gente sabe disso. A gente sabe que ele falou através de sonhos, falou através de visões, falou através de anjos, falou através de manifestações da natureza, falou através dos profetas. E ele também falou, a gente vai ver ali no Salmo 19, deixa eu até escrever aqui para você, depois você pode dar uma olhadinha. No Salmo 19, ele até diz que ele fala sem som, porque ele é onisciente, ele é onipotente, tudo ele sabe, né? E eu queria ler o último texto aqui com vocês, eu vou até escrever aqui, que é Hebreus 1, do 1 ao 4. Se você quiser abrir aí, mas senão eu vou lendo aqui. E diz assim, tá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então a gente vai ver dessa história toda que a gente teve profetas que foram citados e tem livros aqui, que são esses 17 livros que a gente pode ver, mas também tem profetas como Natan, que não tem livro. Ele não tem um livro Natan aqui na Bíblia. Outros mais profetas que não têm livros, né? Mas que foram relevantes. E a mais pura e a mais impressionante e a mais poderosa revelação de profeta foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. Tem muita gente até que acredita que ele apenas tenha sido, né? Religiões que acreditam que apenas ele tenha sido um profeta. Mas ele foi o superior de todos os profetas. Ele foi o cumprimento de profecias e ele deu profecias de vida eterna, deu profecias de morar com Deus, deu profecias de estar com Deus, deu profecias de tudo. De tudo que a gente tem aí, muita coisa no Novo Testamento que a gente vai vendo. Ele falando sobre quem nós somos, ele dizendo quem a gente é, dizendo porque a gente está nessa terra, e ele foi um grande profeta, né? E ele até cita muito Isaías, por exemplo, ele cita a própria Bíblia porque ele sabia dessas coisas. E ele é a expressão maior, né, de comunicação e fala que poderia ter. Ele é o profeta Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a gente pode tirar o quê, né, dessa palavra que a gente viu hoje? A gente falou de um personagem que é muito importante na Bíblia, de um personagem que Deus escolheu por misericórdia falar, né, através deles, dizer através deles as coisas que ele precisava falar ao povo. E eu acho muito interessante também que eles tinham uma forma específica de falar com as pessoas, porque eles conheciam a sua cultura. Eles sabiam como poderiam falar, se era por canções, se era por poemas, se era na praça, se era numa casa. Eles sabiam, né? E Deus colocava nos lugares certos, na hora certa. Mas muito dependia deles. Muito dependia deles. A obediência partia deles, né? Então Deus vai nos chamar, Deus vai nos direcionar, mas a obediência é minha e é sua. A gente precisa se posicionar, então, né? E fazer aquilo que ele tem pedido, fazer aquilo que ele tem sonhado que a gente faça e viver com ele a história,
né, de tudo isso. E eu quero finalizar, então, aqui com vocês, dizendo que o Senhor, ele se importou com a gente de tal maneira, e se importa com a gente de tal maneira, que ele trouxe alguém, né? Ele trouxe alguém da Trindade, ele trouxe um dos três, ele nos deu de presente esse Jesus que veio de carne e osso, viveu o que a gente, né, vive aqui, ele viveu aflições, ele viveu problemas de relacionamento, né? Ele viveu com pessoas estranhas e andou por aí falando quem era esse Deus, para que hoje eu e você pudéssemos estar falando sobre isso. E esse é um Deus que cura feridas, é um Deus que nos ajuda a prosseguir mesmo quando não tem esperança. Esse é o Deus que a gente serve. É esse o Senhor que a gente serve. Não é um Deus que a gente precisa dar sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios e jejuns intermináveis e ficar tudo pela mão, pelo nosso braço. Não é esse Deus. É um Deus relacional. Ele quer o meu e o seu coração. Ele quer o meu coração, a minha mente disposta a servir e obedecer a Ele. Esse é o nosso Senhor. Né? Então, eu encorajo você nessa noite, se você quiser rever alguns textos aqui que a gente viu, se você quiser reler Hebreus e ver a grandiosidade que é entender, né, e compreender que depois de tantos profetas que viriam, o maior deles é o Jesus Cristo, o grande profeta, aquele que trouxe a esperança de vida eterna e aquela água abundante que nunca acaba, aquela água, né, da vida, que traz vida. E Deus é bom, exatamente. A sua palavra é simples, a sua palavra ela é poderosa e ela é menos complicada do que a gente pensa, né? Ela é mais aplicável do que a gente pensa. Que você possa ter sido ministrado essa noite, encorajado, né, a continuar. E eu deixo essa aplicação de reforçar para você, sabe? E te fazer pensar se você tem obedecido aquilo que Deus tem chamado você para fazer, se você tem se disposto a ouvir Ele, porque a gente sabe que também tem assuntos que a gente não quer tocar nas nossas vidas. E enquanto a gente não tocar, Deus não vai escancarar a porta, Deus não vai chegar no chute querendo resolver isso com a gente. Ele é muito educado, né? E ele espera um posicionamento nosso também. Então que nós possamos quebrantar nosso coração nessa noite, entender as coisas que Ele tem pedido e realmente fazer, né? Chorando, mas fazendo, né? Estando aí alertas ao que Deus tem para nós. Amém? Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha sido impactado por essa palavra, tenha sido abençoado por essa palavra e que o Senhor possa renovar as tuas forças nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, que você possa ter esperança e sonhar novamente, sonhar com Ele, sonhar em relação a tudo que Ele tem para nós e a gente possa viver o que Ele tem para nós, sem medo, né? Que cai por terra em nome de Jesus todo o medo que tem atrapalhado a gente de obedecer a Ele e que Ele aumente a nossa fé, em nome de Jesus. E eu vou orar então para finalizar. E Deus abençoe vocês aí, tá? Eu vou orar aqui. Deus, muito obrigada por essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigada por o Senhor falar comigo, por o Senhor se importar comigo e trazer pessoas que pudessem chegar perto de mim e me falar de Ti. Obrigada porque hoje a gente tem acesso à Tua palavra. Obrigada pelos profetas que vieram. Obrigada pela obediência. Obrigada pela fidelidade. Obrigada porque eles renunciaram família, eles renunciaram tudo para Te servir. Serem chamados de loucos naquele ambiente todo conturbado, mas eles não desistiram, Deus. E eles morreram na esperança da vida eterna, morreram na esperança de saber quem Tu és e saber que Deus Tu és. E isso os fez caminhar, Deus. Então, nos ajude a ser como eles, fortes, corajosos e sempre fazer o que é correto, Deus. Em nome de Jesus, afasta de nós toda mentira, toda corrupção, tudo aquilo que tem atrapalhado a gente de Te servir, Te conhecer melhor. Nos ajude a Te conhecer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.
Então era isso, a gente vai se falando, qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, se você talvez não entendeu alguma coisa ou quiser ter alguma pergunta aí,